Senhores Chansal, bom dia a todos, espero encontrá-los bem. Vamos ao segundo tema do nosso grupo de estudos e essa semana nós vamos tratar de um assunto especial. Eu quero que vocês deem a máxima atenção possível para esse tema, porque é importante que professores e instrutores dominem esse conteúdo. Nós vamos tratar da história e mitologia do punho de pescador. Por que história e mitologia, Shifu? Vou explicar para vocês. Eu me recuso a fazer o que fazem alguns estilos de arte marcial, que é afirmar que alguns personagens lendários, alguns personagens históricos, dos quais não há registro documental, viveram como se contam as lendas e o folclore. Então é comum que vocês ouçam de professores de alguns estilos que alimentam mais essa questão mística. Olha, personagem tal viveu há séculos atrás e ele foi assim, 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 mas não existe um registro escrito, né, da passagem daquele indivíduo pelo estilo. Então a gente separa, né, o que é história, o que é mitologia. Pois bem, ponto importante, não dá para contar a história do punho de pescador sem contar a história de Xangai. Então nós transitaremos entre as histórias para que vocês entendam o contexto em que surgiram as técnicas da família Poliana. Vamos lá, senhores. Xangai. Xangai é uma cidade que possui registros que datam, dos mais antigos, de 200 anos antes de Cristo. Existem registros que apontam que naquele local existia ali uma pequena aldeia de pescadores, uma pequena mesmo. Hoje Xangai é um distrito enorme, financeiramente sustentável, que dispõe de tecnologia, que dispõe de grandes construções. Naquela época era só uma pequena aldeia de pescadores. Pois bem, uma aldeia de fácil acesso, e isso justifica parte da influência japonesa no nosso estilo. Essa aldeia se manteve assim, uma cidade litorânea na qual foram construídos portos e que em 900 depois de Cristo serviu de base para o florescimento da família Poliana. Família Poliana que criou o punho de pescador. Nessa faixa de 900 depois de Cristo, alguns indivíduos da família Poliana sistematizaram o que a gente chama de 5 socos do punho de pescador. Para quê? A China, para quem conhece, para quem já assistiu, o cinema retrata muito isso. A China sempre viveu em guerras. A dinastia chinesa guerreava contra os invasores e vivia em guerras civis, frutos das disputas internas pelo poder. Então, para o pobrezinho que vivia lá perto do porto, saber se defender é o mínimo que ele podia fazer. E não é para uma obra honrosa, para defender o Estado, para defender o país. Não, é para defender o seu sustento, para defender a sua casa, para defender a sua família, as crianças, o arroz, a pouca comida que se tinha. Então daí surgem os primeiros movimentos do que depois seria o punho de pescador. Nessa época, um jovem da casa Poliana foi enviado aos templos Shaolins. Era comum naquela época que se fizesse isso, As famílias pediam aos monges que cuidassem dos seus filhos quando faltava comida, quando faltava formas de subsistência. E isso aconteceu com um indivíduo da casa Poliana, folcloricamente conhecido como Jinko Polyong. Ele não foi aceito como monge, mas viveu ali sob o cuidado daqueles que mantinham o templo por 8 anos. O templo Shaolin era muito respeitado pelas pessoas, Ele, tanto pelo cunho religioso, quanto por ensinar os indivíduos a se defenderem, a viverem de fato numa sociedade tão conflituosa. Nesses 8 anos, ele aprendeu as formas que, quando ele retorna para a família Poliana, ele leva e ensina aos demais membros. Pois bem, só que a realidade fora do templo não permanece inalterada. Xangai cresce e começa a chamar a atenção de mercadores. Em 1297, o comércio de tecido começa a ficar mais intenso ali em Xangai. É uma cidade portuária. Os tecidos rendiam
né, fortunas para os europeus. Comercializar tecidos com os orientais sempre foi uma forma de manter governos milionários, né, por assim dizer. Cifras altíssimas eram obtidas com a venda de uma carga que chegava por navio ali. O ritmo mudou, os costumes mudaram, Xangai deixa de ser uma aldeia humilde e vira um centro econômico. Pois bem, né, onde há dinheiro, há a atenção dos ladrões. Xangai passa a chamar a atenção dos ladrões também. A cidade, em 1553, precisa ser fortificada. Vejam só, uma muralha precisou ser levantada ali para evitar ataques de piratas japoneses que tentavam saquear essas cargas. De uma cidade pacífica, Xangai vira um centro financeiro tumultuado. Uma cidade como essa chama a atenção de muita gente. E, obviamente, os ingleses pensaram em uma outra forma de ganhar dinheiro para além de só vender tecido. Eles trazem para Xangai uma substância que causa uma degradação social imensa, que é o ópio. O ópio gera fortuna para os ingleses, mas os chineses não conheciam os efeitos colaterais daquela substância. E muitos chineses se tornam viciados. Parte da população mais esclarecida e aqueles que não se viciaram falaram, não, nós precisamos frear a venda dessa substância e expulsar os ingleses daqui. E aí começa um episódio conhecido como Guerra do Ópio, de 1839 a 1842. Os chineses lutam com tudo o que podem, mas há uma tecnologia bélica superior. As armas dos ingleses fizeram a diferença. E os ingleses vencem os chineses, tomam o controle de Xangai e tornam Xangai uma cidade de livre comércio internacional. Ficou tudo em paz? Não. Os chineses derrotados não deixaram aquilo, né, de forma tranquila. Fizeram um segundo levante para tentar retomar o controle da cidade. Os ingleses pedem ajudas a potências estrangeiras. A França ajuda os ingleses a vencer essa guerra interna e Xangai passa então de uma cidade de livre comércio internacional para ser administrada por potências estrangeiras. Entre elas, Inglaterra, claro, França e Estados Unidos da América do Norte. Pois bem, tudo muda, mas ainda não cessam os conflitos. Logo depois, em 1894, há uma guerra sino-japonesa. O Japão, uma ilha, mais uma ilha baseada no Bushido, onde existiam guerreiros de alto nível, invadem o maior país daquela região, hoje a maior população do mundo, e conseguem inclusive tomar conta de Xangai. Xangai passa pelo domínio dos japoneses. Aí a cultura japonesa é introduzida com muita força ali, porque os japoneses sempre foram guardiões muito firmes dos seus costumes, e eles impõem esses costumes aos chineses. O que é importante citar também, uma parte da população de Xangai gosta disso. Por quê? Porque Xangai tem um fluxo de dinheiro muito grande. E aqueles que não se perderam no ópio, aqueles que mantiveram suas vidas estáveis, tinham chances de trabalho que rendiam muito mais do que em outros lugares da China. Então, não era uma unanimidade que aquela condição era ruim. Por isso, também por isso, essas potências estrangeiras conseguiram o domínio de Xangai por um bom tempo. Em 1900, começa um movimento extremamente interessante para quem pratica arte marcial. Vejam só, um movimento conhecido como Revolta dos Boxers. O que foi isso? Os praticantes de artes marciais no interior, eles não concordavam com aquele estilo de vida movido só por interesses financeiros. E, no intuito de expulsar essa interferência estrangeira no Estado, eles começam uma guerra civil. Mas eles são lutadores de alguma força armada? Não. Eles são praticantes de arte marcial. Então, eles, com o que tinham na mão, os punhos e as poucas armas,
começa um conflito civil contra as potências estrangeiras que interferem, né? Ali já não era, naquele momento não era só mais em Xangai, né? Essa interferência já tinha tomado parte de grandes cidades ali, para além de Xangai. Pois bem, eles criam uma sociedade para a recuperação do Estado chinês. E vejam só, né? Em 1920, a Sociedade para a Recuperação do Estado Chinês é esmagada pelas tropas de ninguém menos que o próprio imperador chinês. Mais valiam os lucros do que a felicidade da sua população. Infelizmente, não é um quadro incomum. Nós vimos isso durante muitos momentos históricos, inclusive hoje. Vem a Segunda Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial, o que nós temos? Nós temos o domínio de Xangai pelo Japão. Os japoneses tomam novamente o controle da cidade onde nasceu o nosso estilo e impõem a sua cultura ainda com mais força. Os japoneses lutaram a Segunda Guerra Mundial com base no Bushido. Por isso os kamikazes, a gente não via isso em nenhum outro lugar, né? Nenhum outro país tinha um povo tão determinado. Mas isso é uma característica própria dos japoneses, porque é um modo de vida, né? Por isso eles se diferenciaram na Segunda Guerra. Pois bem, né? Por que essa passagem é importante? Porque em 1945, 1950, o Tuan Polian, professor do meu professor, já era vivo. Então, ele sentiu os efeitos de tudo isso na pele. Importante, gente. Antes disso, um jovem da casa Polian se casa com a filha de um mercador de seda japonês e vai viver no Japão. Anos depois, em 1720, veja, antes de todo esse conflito posterior que contei para vocês, um descendente desse casal volta para a China e busca as suas origens. Passa a conhecer alguns membros da família Polian, se identifica e traz algumas técnicas japonesas para o estilo, para o nosso estilo de arte marcial. Ensina. Essas técnicas são aceitas por partes dos indivíduos que praticam a arte marcial da família Polian, e vista com maus olhos por outras, porque essas técnicas incluem um domínio muito específico da katana, espada japonesa. Em 1849, pessoal, a China está na mão do governo comunista. E aí o Estado chinês começa a arrumar para aquilo que a gente conhece hoje, que é um povo com identidade, e cujo governo não tem interferência de potências estrangeiras. Pois bem, avançando um pouco na linha do tempo, em 1984, me desculpem, Tuan Polian, mestre do meu mestre, sai da China e vem para o Brasil. Ele passa a residir no bairro de São Miguel Paulista. 2 anos depois, Fernando Luiz Pereira, meu professor, com 6 anos de idade, conhece Tuan Polian na escola em que ele estuda. Tuan Polian não era professor, ele não era um erudito, e ele estava tentando ganhar a vida ali, trabalhava como faxineiro na escola. Ele era, de fato, o senhor da limpeza, o senhorzinho da limpeza. Mas, versado na arte marcial que ele aprendeu no berço, que veio da sua família. Fernando Luiz Pereira tinha alguns problemas sérios de saúde, e médicos haviam recomendado à sua mãe que ele praticasse uma atividade física, como suporte para o corpo, para fortalecer o corpo, para que ele conseguisse ter uma condição de vida melhor. E isso é muito comum. Então, Fernando começa a ter aula com Tuan Polian. Esse quadro é contínuo até 1994, quando Tuan Polian falece num acidente de carro. E o Fernando Luiz Pereira não está em São Paulo.
Quando ele retorna para São Paulo, ele tem ciência da morte do seu mestre. Né? Os pertences do seu mestre, quando chegou, já não havia mais nada, os alunos já tinham esvaziado a casa, né? E ele guarda, então, só uma tira da faixa do seu mestre. E dá um tempo nas artes marciais. Aquele episódio foi tão pesado para ele que ele para de lecionar por um período. Depois de alguns anos, Fernando volta para a arte marcial. Então ele passa a lecionar. Ele tem sua primeira turma, né? Ainda não sabe bem lidar com as pessoas, tinha um trauma muito sério em relação à morte do mestre e à maneira, né, de levar a arte marcial. Encerra a sua primeira turma sem formar nenhum professor. Começa uma segunda turma e depois vem a terceira turma. Essa terceira turma compreende os professores que já estão envolvidos na criação da Associação Punho de Pescador. Eu começo a treinar em 2003. O Ronaldo, o José Henrique também começam naquela época. O José Henrique começa um ano depois. Pois bem, naquela época nós não tínhamos uma escola, nós éramos vinculados ao Instituto Gato de Artes Marciais, então era um barato. A gente ia para o exame de faixa, como é hoje, né? Vários núcleos se reuniam ali e todo mundo prestando o exame de Mao Xuan, com técnicas completamente diferentes das nossas. E nós, né? Apresentando técnicas diversas, né? Que não tinham nada a ver com o que eles treinavam, mas a gente estava lá. Era o que nós tínhamos, né? O líder do Instituto Gato, Walter Guerreiro, ele conheceu o meu mestre, ele percebe o nível técnico do Fernando e, ciente da história, ele diz: não, vem treinar com a gente, fica aqui, estabelece suas turmas e tá tudo bem. A gente usa a nossa escola para validar os seus diplomas. E nós ficamos ali por um bom tempo. Ocorre que um tempo depois, Fernando Luiz Pereira e Walter Guerreiro, eles têm um conflito. E isso faz com que nós nos desliguemos do Instituto Gato de Artes Marciais. Neste ponto, já existe um faixa preta, formado pelo mestre, que é o Ricardo Guarel, o primeiro faixa preta aluno dele. De acordo com a contagem do meu mestre, ele era a 36ª, ele é da 36ª geração de lutadores do punho de pescador, depois da contagem oficial, que o estilo foi sistematizado, ele ganha o nome, ele vem para o Brasil, o mestre chamava de Katai Leimá. Nós, por conta exatamente dessa ausência documental, pois bem, Fernando Luiz Pereira volta a lecionar e a sua primeira turma acaba não gerando nenhum faixa preta. Ele tem uma segunda turma, da qual surge o primeiro faixa preta, posteriormente, Ricardo Guarel, e uma terceira turma, que envolve os professores que fundaram a Associação Punho de Pescador. Naquela época, nós não tínhamos uma instituição, né? Nós estudávamos, treinávamos com o meu mestre e a nossa turma era tutelada pelo Instituto Gato de Artes Marciais, cujo líder é o professor Walter Guerreiro. Nós ficamos muito tempo ali e aquilo é um negócio diferente, né? Por quê? Porque, como de praxe, vários núcleos se encontram para prestar um exame de arte marcial, um exame de faixa. E todo mundo executava suas próprias técnicas ali, todo mundo no Mao Xuan. Só a gente apresentando tudo diferente lá, lutando o punho de pescador. Pois bem, tempo depois, o Fernando Luiz Pereira rompe com o Instituto Gato de Arte Marcial e nós ficamos órfãos, né? A gente deixa de ter uma instituição que tutela o nosso treinamento. Nós nos tornamos alunos de Fernando Luiz Pereira, num regime quase de discipulato mesmo, né? A gente passa a ter uma proximidade. Eu acho que a ausência de uma escola nos leva a uma proximidade que era absurda, né? E então aquela turma gera inúmeros faixas pretas, incluindo eu, o professor Ricardo de Castro, o Ronaldo e o José Henrique, que posteriormente fundam a associação. Em 2012, o projeto social
Pescadores de Sonho havia começado no ano anterior, no mês de 2011. Nós já tínhamos novos alunos, muita gente chegando, e nós entendemos a necessidade de criar uma instituição para tutelar aquelas aulas, né, para validar aqueles diplomas. Então nós fundamos, né, realizamos um conselho e fundamos a escola Yumin Nanchuan de Kung Fu de Contato. Por que Kung Fu de Contato? Porque o nosso estilo de arte marcial tinha a filosofia de ser focado na pancada, né? na porradaria, como o Karate Kyokushin. Era um estilo cuja luta deveria ter papel primordial. Então a escola Yumin Nanchuan de Kung Fu de Contato, ela é nossa primeira escola. O tempo passa, alunos são formados, e em 2016, 2 professores da escola, eu e o professor José Henrique, né, nos vimos em discordância com o modo que a escola estava sendo gerida. Então, nós decidimos deixar a escola Yumin Nanchuan. É um momento muito crítico, porque é uma vida dedicada a uma arte marcial. E não foi assim, né? Só dizer, estamos saindo. Não. Pô, nós devíamos muito àquela instituição. Então nós nos reunimos com os professores, uma reunião extremamente pesada, no momento em que nós anunciamos que de fato deixaríamos a escola. Foi uma reunião que de certa forma foi emocionante e nos deixou novamente sem uma instituição que tutelasse as nossas aulas. Ocorre que nós nos reunimos com os nossos alunos e eles, né, foram unânimes em dizer, não, nós vamos continuar com você, escola. Então, no meio do ano de 2017, nós temos o primeiro exame de arte marcial da Associação Punho de Pescador de Kung Fu, fundada por mim, professor José Henrique, os 2 primeiros. Depois houve a adesão do Chifu Ronaldo e os faixas pretas que se formaram daí em diante tiveram um papel fundamental na manutenção da Associação Punho de Pescador. Então, a Associação Punho de Pescador, ela nasce como fruto de um trabalho anterior, que é a escola Yumin Nanchuan de Artes Marciais, Yumin Nanchuan de Kung Fu de Contato. Pois bem, em 2025, nós, depois de uma série de buscas de aperfeiçoamento do Kung Fu esportivo, que é diferente do Kung Fu de Contato, criamos a Arena Artes Marciais. Isso já como grupo, né, não é papel de um professor isolado, justamente para dar o suporte necessário para que os alunos que querem evoluir tecnicamente e desportivamente, bem como fisicamente, né, é óbvio, tenham esse espaço num estilo que cresceu e floresceu na periferia, né? Floresceu para aqueles que de fato precisavam. Não é um estilo renomado, desde suas raízes, vem de uma família humilde, tem uma história humilde, entretanto é enorme em profundidade e no alcance daquilo que entrega a todo mundo que pratica. Senhores, essa foi uma breve história do Punho de Pescador, né, que já teve muitos nomes. Yumin Nanchuan era um deles, Katai Lima, outro deles, e Punho de Pescador, como chamamos agora. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e que vocês guardem a história do Punho de Pescador com muito carinho, porque hoje, quando vocês vestem esse uniforme, vocês representam não só o mestre de vocês, vocês representam um legado, vocês representam toda essa história. Ah, mas eu cheguei agora, mas eu já estou há mais tempo, não importa. Quando você veste esse uniforme e atua com responsabilidade, você atua em nome de todos aqueles que já passaram pelo Punho de Pescador. Senhores,
Tchau, uma ótima semana a todos, espero que tenham gostado. Senhores, tchau, bom dia a todos, espero encontrá-los bem. Vamos ao segundo tema do nosso grupo de estudos e essa semana nós vamos tratar de um assunto especial. Eu quero que vocês deem a máxima atenção possível para esse tema, porque é importante que professores e instrutores dominem esse conteúdo. Nós vamos tratar da história e mitologia do punho de pescador. Por que história e mitologia, Shifu? Vou explicar para vocês. Eu me recuso a fazer o que fazem alguns estilos de arte marcial, que é afirmar que alguns personagens lendários, alguns personagens históricos, dos quais não há registro documental, viveram como se contam as lendas e o folclore. Então é comum que vocês ouçam de professores de alguns estilos que alimentam mais essa questão mística. Olha, personagem tal viveu há séculos atrás e ele foi assim, 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 mas não existe um registro escrito, né, da passagem daquele indivíduo pelo estilo. Então a gente separa, né, o que é história, o que é mitologia. Pois bem, ponto importante, não dá para contar a história do punho de pescador sem contar a história de Xangai. Então nós transitaremos entre as histórias para que vocês entendam o contexto em que surgiram as técnicas da família poliana.